noite, pessoal. Boa noite, Matheus. Te agradeço ao grupo Latin Safe, né? E em especial a sua figura que formalizou para mim o convite. Bom, então o tema que me foi proposto e que eu acho que é muito relevante para o nosso cenário de prática hoje, principalmente quando a gente pensa na atuação do físico médico, que está cada vez, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais especialista, né, o mercado espera que a gente saiba um pouco mais de tudo. E a medicina nuclear tem essa interface com a radiologia mais tradicional na presença de equipamentos híbridos dentro do nosso setor. Então, eu gostaria de falar um pouco para vocês aqui da importância de fazer o controle de qualidade adequado, né, e por que que isso é tão importante. Então, antes de mais nada, eu vou dar uma pequena introdução na formação de imagem da medicina nuclear e alguns pontos de atenção que a gente tem nesse processo e por que que os equipamentos híbridos vão ser tão valiosos assim para a gente. Depois a gente parte para falar um pouquinho sobre algumas correções que a gente usa aí com esses equipamentos, alguns aspectos normativos, os controles de qualidade propriamente ditos, e a gente finaliza amarrando tudo isso com os conceitos de proteção radiológica. Então, a imagem na medicina nuclear, eu gosto bastante dessa figura, eu acho que ela é bem representativa, né, do que a gente tem ali de diferença das duas áreas. Então, mais à esquerda a gente tem o que seria uma radiografia das mãos e mais à direita a gente vai ter imagens de medicina nuclear, imagens de cintilografia. As imagens da esquerda, salvo engano, seria muito difícil da gente, inclusive, dizer se isso foi uma imagem de um paciente vivo ou se é uma imagem pós-mortem, certo? Porque a gente tem ali, né, uma imagem da estrutura das mãos. Já na medicina nuclear, para quem não está tão familiarizado, a gente tem no centro ali, na coluna central, imagens de equilíbrio, de injeção de um radiofármaco, e mais à direita a gente tem imagem de fluxo. Então, se fosse um paciente, por exemplo, ou uma imagem adquirida pós-mortem, a gente não ia ver nada. Por quê? Porque o fármaco não ia estar circulando no corpo do paciente para formar esses padrões que a gente consegue observar. Então, enquanto a radiologia, no geral, né, ela tem uma pegada mais anatômica, mais estrutural, a medicina nuclear vai trazer para a gente informações metabólicas e fisiológicas de órgãos de interesse. Tá? Então, basicamente, o traçador, a gente administra ele no paciente, geralmente é via endovenosa, mas pode ser oral, por exemplo. O paciente, então, se torna uma fonte radioativa e os equipamentos de medicina nuclear eles vão detectar essa radiação que é emitida pelo paciente, tá? Tirando os equipamentos híbridos, eles não vão emitir radiação, eles só vão detectar aquela que o próprio paciente está emitindo. Então, aqui a gente já tem uma primeira questão que surge, que é a qualidade da nossa fonte de radiação, na verdade, depende, né, de uma cadeia de eventos ali, desde do fracionamento, da preparação do radiofármaco, até a administração e, por fim, metabolização desse radiofármaco. Tá? Então, dependendo da combinação de fármacos e radiofármacos que a gente usar na medicina nuclear, a gente vai conseguir acessar a fisiologia ou a fisiopatologia de diversos órgãos ou tecidos de interesse. Então, cérebro, articulações, tecidos moles, sistema ósseo e assim por diante, né? Cada um deles daí vindo de uma combinação diferente de um fármaco com um radiofármaco, ou de um traçador e o seu componente radioativo, tá? Aqui eu trouxe algumas imagens também, para quem não está tão familiarizado assim, com as técnicas e com o tipo de imagem que a gente tem na medicina nuclear. Então, a gente tem ali, da esquerda para a direita, uma imagem de função renal, que é uma imagem estática, onde a gente vai avaliar a função dos rins. Então, a gente vê bem marcado, bem brilhante ali os rins, e aquilo que a gente está vendo ali como uma espécie de um ruído, né, de um BG, seria, né, já dando um spoiler para vocês, radiação espalhada, porque esse exame ele é feito e ele tem uma especificidade muito grande para os rins. Ele não marca, como a gente costuma dizer na medicina nuclear, nada além desse órgão. Tá? Passando ali para uma cintilografia óssea, onde a gente vai avaliar a atividade osteoblástica do tecido ósseo dos pacientes numa varredura de corpo inteiro. Então, a gente consegue fazer, né, uma imagem de medicina nuclear do topo do crânio até os pés do paciente, tá? Ali, uma coisa interessante que vocês devem ver, né, para quem está um pouco mais familiarizado com anatomia, é que tem um ponto bem brilhante no centro, que é a bexiga do paciente, né? Mas por que que aparece essa bexiga no paciente? Porque a maioria dos radiofármacos da medicina nuclear, eles vão ser metabolizados e excretados via renal. Então,
O radiofármaco da cintilografia óssea, ali, o MDP, embora ele tenha uma afinidade com os ossos, a gente observa a excreção renal dele. Então, se o paciente não esvaziou bem a bexiga antes de entrar em sala para fazer a imagem, a gente pode acabar mascarando, inclusive, alguma lesão ali da região sacral, por exemplo, tá? Ou, né, dependendo do exame, se tem uma lesão de próstata, algum órgão que você queira avaliar ali dessa região, pode ficar bem difícil de acessar essa informação, porque a bexiga vai estar bastante marcada. A gente tem depois um tipo de imagem que é uma imagem dinâmica, onde são adquiridos vários frames de imagem ao longo do tempo e a gente consegue ver o caminho do fluxo, né? Nesse caso aqui é o fluxo sanguíneo de um radiofármaco sendo injetado e tentando acessar a perfusão cerebral do paciente, né? Nesse caso aqui, o paciente não apresentou perfusão cerebral e esse exame, que inclusive é o padrão ouro para testar a morte encefálica. Então, nesse caso, era positivo, tá? E aí, mais ali no canto, a gente tem um outro tipo de imagem também que a gente consegue adquirir na medicina nuclear, que são as imagens tomográficas. Nesse caso aqui, é uma cintilografia para avaliar paratireoide. E o fármaco que a gente usa, ele também tem afinidade com o tecido do coração. Então, por isso que a gente consegue ver ali o coração do paciente, além das glândulas que eram para ser vistas. Tá? Esse tipo de imagem, que é a imagem tomográfica, talvez ela vá ser aqui o ponto central da nossa discussão. Por quê? Porque as técnicas híbridas e os equipamentos híbridos da medicina nuclear, eles vão vir justamente para compor essas imagens tomográficas. Tá? Aqui, é claro, a gente tem, né, não poderia ficar de fora também, uma imagem de PET-CT, aqui uma imagem de máxima projeção de flúor FDG, tá? Então, a gente vê aqui o metabolismo glicolítico do paciente. Claro, pela característica do próprio equipamento e do fármaco, a gente já observa que a gente tem um ganho muito maior em relação às imagens da medicina nuclear convencional, que eu mostrei no slide anterior, em termos de resolução espacial, inclusive, tá? E especificidade ali na hora do fármaco marcar as estruturas, tá? Então, esse paciente aqui, ele foi até o serviço de medicina nuclear para avaliar câncer de cabeça e pescoço. Então, ele tem ali na região bucomaxilar dele, tá? Tem, obviamente, cérebro ali bastante marcado também, porque é um órgão que consome bastante energia, bastante açúcar. Tem ali alguma coisinha no rim e, de novo, a bexiga bem marcada, tá? Então, por definição, os nossos exames de medicina nuclear, eles são obtidos a partir da emissão que o paciente tem, né? Uma vez que a gente administra o radiofármaco, isso tanto na medicina nuclear convencional, na câmara cintilográfica, quanto na tomografia por emissão de pósitrons do PET, a gente vai ter o paciente como a principal fonte de radiação. E, como eu mostrei para vocês há alguns slides, a gente tem uma infinidade de combinações de fármacos diferentes e nuclídeos diferentes. Então, a gente vai ter também várias opções, né, vários tipos de radiação sendo emitidas por esses pacientes. Aqui eu trago uma tabelinha, só para a gente ter, né, uma ideia assim, mais ilustrativa do tipo de radiação que a gente tem na medicina nuclear. Então, a gente tem ali o tecnécio, por exemplo, que é usado, né, para a medicina nuclear convencional em cerca de 80, 90% dos procedimentos. Ele vai emitir fótons de energia de 140 keV, tá? Uma abundância ali de 89%. A gente já tem o iodo também, 131, que é usado tanto para diagnóstico quanto para terapia, mas a porção diagnóstica dele vai ser feita com fótons ali de 364 keV. Então, vejam vocês que o mesmo equipamento que a gente usa ali, a câmara cintilográfica, vai ter que ser capaz de detectar, né, tão bem quanto seja possível, fótons de 140 keV e fótons aí com mais do que o dobro da energia, de 364 keV. A gente vai ter também na medicina nuclear alguns nuclídeos que vão emitir mais de um tipo de radiação, né, com mais, na verdade, né, mais de uma energia ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o galho 67, onde a gente tem ali ele emitindo fótons com energias de 93, 185 e 300 keV, com ali um pico de, que a gente costuma dizer, né, um pico de emissão de 395 keV, mais discreto, de apenas 5%. Mas vejam vocês os desafios, né, que a gente tem na hora de fazer imagens em medicina nuclear. A gente varia ali, basicamente, de 90 keV para 364. Isso para a medicina nuclear convencional. Os exames de PET, daí,
os equipamentos são um pouco mais, digamos, direcionados, né, um pouco mais especializados, um pouco mais ajustados para a radiação de 511 keV dos fótons de aniquilação que os pósitrons vão emitir. Isso para flúor 18, para galho 68, né, e qualquer nuclídeo emissor de pósitrons que a gente vai usar daí nas técnicas de PET-CT, tá? Por que que isso é relevante para a gente? Porque a gente sabe, né, pelo menos nós que somos físicos, né, que dependendo da energia da radiação eletromagnética, ela vai interagir com a matéria de uma forma diferente. Então, vão predominar ali o efeito fotoelétrico para algumas energias, e conforme a energia vai crescendo, a gente entra na região de efeito Compton e produção de pares, tá? Então, esse gráfico aqui, que também é bastante clássico, tá? Para o pessoal que é da física médica e da física, tá? Então, a gente tem ali no eixo horizontal uma representação de energias e no eixo vertical o número atômico de um material com o qual essa radiação vai interagir. Então, aqui é um primeiro ponto de atenção também que a gente vai tendo quando a gente está falando da interação dessa radiação com a matéria. O nosso corpo, né, e aqui a gente vai focar basicamente no corpo humano, ele é formado, né, em síntese de hidrocarbonetos. Então, os nossos materiais que compõem o nosso corpo, eles têm um número atômico mais baixo, ali até uns 20, né, número atômicos. Então, para energias mais baixas da radiação, por exemplo, né, no raio-x convencional, vão predominar o efeito fotoelétrico. Mas conforme a gente vai aumentando a energia, a gente sai da região de predomínio do efeito fotoelétrico e entra na região de predomínio do efeito Compton, tá? Mas para quem não é físico, o que significa, né, isso tudo que a gente está falando, tá? De efeito Compton, efeito fotoelétrico. Tá? Aqui na medicina nuclear a gente tem, né, isso bastante presente e a gente não precisa ter estudado um pingo de física, né, para visualizar isso. É óbvio que se a gente souber um pouquinho, a gente consegue entender um pouco melhor do que está acontecendo. Então, primeira degradação de imagem, se é que eu posso dizer assim, que a gente pode observar na medicina nuclear, vai ter a ver com o efeito Compton. Por quê? Aqui a gente tem nessa figura, né, nessas imagens de paciente, dois pacientes que foram administrados o mesmo radiofármaco para fazer uma cintilografia óssea. Só que o que que a gente observa? Que as duas projeções ali, anterior e posterior, do paciente que está mais à esquerda, elas têm menos contraste, parece que a imagem está mais suavizada, né? Não tem tanta definição, o preto não é tão preto, né? E a gente tem bastante BG, a gente quase consegue ver ali, não sei se vocês conseguem ver no monitor de vocês, mas os contornos do paciente, né? Do corpo do paciente, de tecido mole, por exemplo, que não é o que a gente gostaria de ver numa cintilografia óssea, a gente gostaria de acessar apenas os ossos. Já na imagem mais da direita, a gente vê uma imagem um pouco mais de qualidade, a gente vê uma imagem bem mais marcada, onde a gente consegue enxergar só os ossos do paciente. Por que que isso acontece na medicina nuclear? Porque os fótons, a radiação que está sendo emitida a partir dos ossos do paciente, até ela chegar no detector da câmara cintilográfica, ela está atravessando o tecido. E quando ela faz isso, né, devido à energia dos fótons que estão sendo emitidos, a gente tem espalhamento Compton, né? Aquilo que eu estava chamando de efeito Compton, a gente pode chamar também de espalhamento Compton. Então, um fóton que está indo em uma direção, ele interage ali com o tecido mole do paciente e muda de direção. E quando ele chega na câmara cintilográfica com uma direção um pouquinho alterada, a câmera acaba captando, né, uma região que ela entende como se estivesse sendo marcada por tecido mole. Na verdade, é o tecido que está espalhando essa radiação. A gente vê ali também uma representação gráfica, tá, do gráfico mais à esquerda em azul, onde a gente teria o espectro de detecção do tecnécio no ar e o espectro a partir de um paciente. Então, vejam que a curva muda bastante, tá? Então, essa já é a primeira degradação que a gente vai ter na imagem da medicina nuclear. Uma outra coisa que a gente também tem que chamar atenção para quando a gente está falando de imagem em medicina nuclear é a matriz que a gente escolhe para formar a imagem. É a matriz de pixels mesmo que vão formar ali as imagens. Então, vejam vocês que para os exames de perfusão miocárdia, que eu arrisco dizer que é um dos carro-chefes né, de grande parte dos serviços de medicina nuclear, a gente usa uma matriz de 64 por 64. Então, são literalmente 64 pixels por 64 pixels. Eu acho que hoje em dia os celulares da gente, se a gente clicar ali no ícone do WhatsApp, o ícone do WhatsApp tem mais pixels do que isso, né? Mas, para uma imagem médica ali de perfusão miocárdica, 64 por 64 é mais que suficiente para a gente conseguir dar um laudo, né, para o médico, na verdade, conseguir dar um laudo satisfatório para esse paciente. Por que que a gente não usa, então, matrizes maiores?
Por quê? Se a gente mantiver a mesma densidade de contagens ali do nosso equipamento e aumentar a matriz, a gente aumenta o ruído. Então, a imagem ganha um pouco mais de definição por um lado, mas a gente perde um pouco de contraste, né? O ruído está muito associado na qualidade de imagem ao contraste. Então, quanto mais ruído a gente tiver, pior vai ser o nosso contraste. Então, a gente nunca ganha-ganha, né? Para uma mesma densidade de contagens, para uma mesma quantidade de contagens, que nem a gente tem aqui nessa figura, né? Ali 1.600, 1,6 mega, né, contagens. Se a gente usa uma matriz de 128 por 128, a coisa fica um pouco mais suavizada. Se a gente ali aumenta a matriz para 256 por 256, a coisa já fica bem mais ruidosa, como a gente pode observar no gráfico que a gente tem ali. Isso também vai ser bastante importante quando a gente falar sobre os equipamentos híbridos, porque não necessariamente os dois equipamentos, e na verdade isso não vai acontecer, dos dois equipamentos, das duas modalidades, desculpa, de imagem, adquirirem a mesma matriz. Então, a medicina nuclear vai adquirir uma matriz de um tamanho, e o equipamento híbrido, lá, seja uma tomografia ou uma ressonância magnética, vai adquirir uma imagem com uma matriz de tamanho diferente. Aí, fazer o casamento dessas duas imagens com duas matrizes de tamanho diferente pode ser um desafio, tá? Aqui a gente tem, né, associado ao ruído, é isso que eu estava dizendo, a influência da densidade de contagens. Então, obviamente, quanto mais contagens a gente adquire para uma imagem, melhor fica a estatística de contagem, menor o ruído, melhor a definição. O que acontece? Por que a gente também não adquire sempre a melhor, né, qualidade, a maior quantidade de contagens possível? Porque isso envolveria ou administrar mais atividade radioativa no paciente, para você manter, né, uma aquisição de qualidade naquele tempo, ou aumentar o tempo de aquisição das imagens, né? Isso não é possível, né, e nem desejável, porque as imagens de medicina nuclear, para quem não está tão familiarizado, né, elas podem levar um tempo ali para serem adquiridas. Então, uma varredura óssea, como aquela que eu mostrei, ela pode levar 20, 30, dependendo do fármaco que está sendo usado, até 40 minutos para ser adquirida. E são 40 minutos que o paciente não pode se mover, porque senão vai borrar toda a imagem. Então, nem todo paciente consegue ficar um tempo maior em máquina sem se mover. Então, o conforto do paciente, e muitas vezes esses pacientes, eles são pacientes oncológicos, que apresentam outras comorbidades, então tem dor, eles não conseguem ficar o tempo ali que a gente, né, enquanto físico, puxaria a sardinha para não precisar aumentar a atividade radioativa, tá? Uma outra questão que a gente também tem de influência nas imagens de medicina nuclear é a janela energética que a gente vai usar. Embora a gente saiba muito bem qual que é o fotopico do nuclídeo que a gente está querendo imagiar, dependendo da permissividade que a gente adota para pegar mais ou menos fótons de espalhamento ali do espectro, a nossa imagem vai ter mais ou menos definição. Então, vejam aqui, tá? Para o mesmo paciente, foi adquirida uma imagem com uma janela de 20%, que é basicamente o padrão da medicina nuclear. Foi adquirida com 10% de largura, essa janela energética, ou seja, a gente está sendo mais restritivo, pegando só os fótons realmente ali do fotopico, e a gente vê que dá uma melhorada, né? A gente parece que ganha um pouco mais de definição na imagem, e, ao contrário, se a gente alarga a janela, ou seja, se a gente passa a pegar mais fótons espalhados, né? Consequentemente, a gente aumenta um pouco a nossa sensibilidade, mas vejam que a gente perde também definição de imagem. Então, uma coisa que eu costumo dizer é que a medicina nuclear ela é uma modalidade de imagem muito artesanal. A gente tem muitas variáveis que a gente pode alterar ali para compor uma imagem de qualidade ou perder qualidade também, dependendo se a gente não souber muito bem aquilo que a gente está ajustando, a gente pode acabar perdendo um exame, porque você selecionou um parâmetro errado. Isso não é tão incomum de acontecer, tá? Quando a gente está falando, né, também de medicina nuclear, como eu falei para vocês, né, mostrei aquele exemplo da imagem renal, a gente tem um fármaco que tem uma alta aderência ali a um órgão específico e esse órgão geralmente está internalizado dentro do corpo do paciente. Dependendo da quantidade de massa que esse paciente vai ter entre o órgão e o detector, a gente vai ter ali processos de atenuação. A radiação vai sendo absorvida pelo corpo do próprio paciente. Então, aqui vejam imagens de um fântão cilíndrico, né, um simulador, que tem uma densidade homogênea de contagens. Mas se a gente não fizer uma correção de atenuação, vejam ali na primeira imagem à direita, né, em cima, a imagem A gente tem as bordas muito mais claras, e ali mais claro significa maior densidade de contagens, ou o equipamento está entendendo que tem mais densidade de contagem na borda, enquanto que no centro tem menos. Por quê? Porque a radiação que está sendo emitida no centro está sendo absorvida dentro do próprio fântão, então ela não consegue chegar
fora do Phantom para ser detectada. Conforme a gente vai ali aplicando um coeficiente de correção de atenuação, você vê que a imagem vai ficando mais homogênea, né? E se a gente passar e pesar a mão e aplicar um coeficiente maior do que deveria, a situação inverte. Aí o centro da imagem parece que está mais captante, como a gente fala na medicina nuclear, do que as bordas, tá? Esse tipo de correção de atenuação com um coeficiente de atenuação linear, que é basicamente esse μ ali de 0,08 centímetros na menos 1 até 0,14, ele funciona muito bem para alguns casos, onde a gente tem ali imagens de regiões homogêneas do corpo. Por exemplo, uma cintilografia cerebral. A gente tem ali, né, a calota craniana e a gente tem o cérebro. Então, são estruturas que não têm grandes variações de densidade espacial, né? São estruturas que têm uma densidade relativamente homogênea ao longo de todo o campo de visão. Claro que isso também vai mudar dependendo do nuclídeo que a gente está utilizando. Então, ali mais à direita, a gente tem um gráfico que mostram diferentes proporções do que acontece com o tecnésio, com o iodo 131 ou com o talho 201, tá? Mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção nas imagens de medicina nuclear, tá? E vocês vão ver como tudo isso está ligado com a imagem híbrida daqui a pouco, né? Que é uma coisa que a gente chama de efeito de volume parcial. O que que acontece, tá? Se a gente tiver estruturas ali sendo imagiadas que são da ordem de grandeza, né, que tem um tamanho parecido com a resolução do nosso sistema, então vamos supor aqui que o nosso sistema tem uma resolução de 12 milímetros, ou próximo de 12 milímetros. Conforme a gente vai se aproximando dessa resolução e fica menor do que ela, olha o que acontece com a densidade de contagens que o nosso sistema consegue identificar nesse gráfico lá embaixo, né? Até os 12 milímetros, lá dos 48, 36, 30, a densidade máxima de contagens, ali em torno de 250, se mantém. A gente vê que as bordas parecem suavizadas, mas se a gente tivesse que dizer quanto que é o máximo de radiação, né, de radiofármaco que está captado naquela região, a gente vai conseguir, com uma certa precisão e uma certa reprodutibilidade, aferir isso, né, para diferentes tamanhos ali de estruturas. Quando a gente diminui essas estruturas para baixo do que seria a resolução do nosso sistema, olha o que acontece com o gráfico. O máximo ali, ele começa a diminuir, porque a gente tem um efeito que a gente chama de volume parcial. A suavização das bordas se torna tão grande que a quantidade de radiação no centro ali da estrutura, ela se confunde com o nosso fundo. Então, é como se ela tivesse menos concentração de atividade. Isso vai ser um problema muito grande, por exemplo, ali no PET-CT, onde a gente usa a informação da concentração de atividade em lesões, né, que é o famoso SUV, se alguém já ouviu falar, para, inclusive, tomar a decisão sobre segmento terapêutico, né? Muda a conduta. Então, um paciente que tem um SUV, uma quantificação, dependendo do tipo de tumor ali que está sendo avaliado, ou do tipo de, né, estrutura que está sendo avaliada, pode ser considerada maligna ou não. Então, vai mudar a conduta, se ele vai para uma radioterapia, se ele vai para uma quimioterapia. Então, aqui um detalhe, né, que não é só um detalhe, que é tem um impacto muito grande no manejo do paciente. E por que que a gente tem, né? Por que que tiveram a ideia de fazer equipamentos híbridos? Eu mostrei para vocês, até parece que eu não sou físico da medicina nuclear, né? Que eu estou querendo falar mal aqui da minha área, mas não é isso. Eu quis, né, com esses slides introdutórios, jogar um pouco de luz nas limitações que a gente tem dentro da medicina nuclear, porque a gente tem muitas potencialidades. Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, né, nesse gráfico, o SPECT e o PET, eles vão ter uma sensibilidade molecular de nanomolar. Então, a gente consegue identificar variações de concentração de atividade da ordem de nanomoléculas no corpo do paciente. Então, é uma sensibilidade muito grande que está ligada ali a receptores do nosso organismo. Isso é uma informação muito valiosa. O que acontece? A nossa resolução espacial, salvo ali o microSPECT, ela fica da ordem ali de 10 milímetros, né? Um pouco menos para o PET, mas no SPECT, em geral, ali em torno de 10 milímetros. Ao passo que, se a gente lançar a mão ali, por exemplo, de um equipamento que tem uma tomografia por raio-x, a gente consegue ver estruturas, né? A sensibilidade dele ali está na região das estruturas, mas a gente tem uma resolução espacial muito melhor. Então, a gente consegue identificar estruturas e estruturas pequenas com boa precisão. Então, os equipamentos híbridos, eles vão dar conta de unir essas duas potencialidades, né, de diferentes modalidades de imagem. Então, o SPECT e o PET com o raio-x, né, a tomografia computadorizada por raio-x e a ressonância magnética. Tá? Então, a gente vai ter ali
exemplos, né? O mais comum é o PET-CT, depois começou a se popularizar e ainda está se popularizando num ritmo menor, mas ainda assim o SPECT-CT, e começando agora bastante incipiente, a gente tem o PET-ressonância, tá? Que ainda está em fase de implementação de alguns serviços. E qual que é a grande vantagem desses equipamentos híbridos? Eles adquirem imagens em sucessão. Então, antigamente, como é que a gente fazia? Bom, a gente tinha um paciente que vinha na medicina nuclear e adquiria ali uma cintilografia óssea, tá? Aí, depois de um tempo, ou antes disso, né, em um outro momento, ele ia lá no setor de radiologia e adquiria uma tomografia computadorizada. Nesse meio tempo, né, quem é que nos garante que ele foi posicionado da mesma maneira? Que a anatomia ou que a fisiologia dele não sofreu alguma alteração. Então, fazer a correlação dessas duas imagens não é uma coisa trivial de ser feita, tá? Então, os equipamentos híbridos, eles permitem o corregistro espacial e temporal de ambas as modalidades, né? A gente entende que as imagens são adquiridas espacial e temporalmente próximas o suficiente para que isso não seja um problema. Tá? Aqui tem algumas imagens de alguns tipos de equipamentos híbridos, então, ali bem à esquerda a gente tem uma das primeiras aplicações, talvez a primeira, do que seria um SPECT-CT, então a gente tem uma câmera cintilográfica ali, o detector da câmera cintilográfica, e atrás, né, ali na região das pernas, a gente tem uma tomografia computadorizada. No meio a gente teria um PET-CT e mais à direita um PET-ressonância, tá? Então, qual que é a diferença principal? Eu vou focar aqui mais no SPECT-CT, mas dá para a gente estender esse raciocínio para as outras modalidades também, tá? Então, no SPECT, a gente vai fazer uma imagem que a gente chama de emissão. Então, é uma tomografia por emissão, né? O paciente emite a radiação, enquanto que na tomografia computadorizada é uma imagem de transmissão. A fonte de radiação vai atravessar o paciente e a imagem vai ser formada com aquela proporção de fótons que são transmitidos, que chegam até o detector. Então, né, resumindo isso num quadrinho, no SPECT ou PET, a detecção da radiação que chega ao detector é o que vai formar a imagem. Bom, a detecção da radiação que chega ao detector também vai formar a imagem da tomografia computadorizada. Porém, a principal diferença aqui, a absorção e espalhamento no corpo do paciente vão degradar a qualidade da imagem da medicina nuclear. Se a gente pudesse escolher, a gente não queria ter a absorção no corpo do paciente, nem espalhamento. Por outro lado, a absorção no corpo do paciente é o que vai formar, né, a imagem da tomografia computadorizada, os raios-x, que a gente vai justamente fazer uma imagem daquilo que chega. Ou seja, a gente vai ter um mapa ali do que chegou, ou ao inverso, aquilo que ficou absorvido no corpo do paciente. Por isso, na imagem de SPECT ou PET, a gente tem um mapa da biodistribuição do radiofármaco no corpo, enquanto que na imagem da tomografia a gente vai ter um mapa de atenuação dos tecidos no corpo. Então, vejam aqui uma imagem adquirida de SPECT-CT. Na modalidade de SPECT, a gente ali, e eu particularmente, vindo da minha formação, que não foi física médica na graduação, foi física teórica, eu não tive anatomia. Então, né, talvez vocês da física médica, e com certeza os médicos vão ter uma maior familiaridade, talvez até de identificar estruturas. Mas se a gente olhar para a imagem só do SPECT, eu particularmente acho bem difícil de conseguir contextualizar o que está acontecendo ali. Quando a gente correlaciona ali com a imagem da CT e sabe que elas vão ficar sobrepostas, você sabe ali que isso era uma lesão ali provavelmente óssea que estava acontecendo, tá? Na região onde ela está marcada. Mas sem a imagem da CT, fica difícil de definir aonde isso está acontecendo. Então, a primeira grande vantagem de ter um equipamento híbrido é que a gente consegue fazer esse corregistro anatômico. A gente tem não só a informação funcional do que está acontecendo com o nosso paciente, mas a gente consegue localizar essa informação funcional muito melhor quando a gente tem ali a ajuda da imagem de tomografia. Aqui eu trouxe alguns outros exemplos também da potencialidade, então vejam só. Em ambas essas imagens, a gente vai ter o que a gente chama de pesquisa de corpo inteiro para iodoterapia, né? Então, pós-iodoterapia nesses casos. Então, o paciente toma uma quantidade ali de iodo radioativo e esse iodo vai se ligar nas células compatíveis com a tireoide, né? Sejam células primárias ou células metastáticas, né, de tecido tireoidiano que ele tem no corpo dele. Se a gente olha só para a imagem de medicina nuclear, que é essa em cinza toda granulada, é bem difícil de ter uma referência anatômica ali, né? Eu trabalho já há algum tempo na medicina nuclear e eu continuo tendo muita dificuldade se eu olho só para aquilo ali, né? Um médico bate o olho aqui e vai dizer, não, isso aí
é glândula salivar, isso ali é supraadrenal, isso aí, né, é cervical, né? Eu tenho essa dificuldade. Mas é óbvio que mesmo o médico, quando ele pode fazer uma imagem híbrida, que ele vai ter uma correlação anatômica mais precisa, o paciente tem um ganho imenso ali. A gente consegue identificar, por exemplo, se aquilo ali é glândula salivar, se aquilo ali, por acaso, não é um linfonodo na cadeia cervical, né, que pode estar também ali acusando uma metástase. Então, é um benefício muito grande quando a gente consegue ter, e os médicos mais, né, do que nunca, e os pacientes ainda mais têm esse benefício, tá? Aqui também um outro exemplo daí de uma imagem hepática, onde a gente tem ali a correlação entre um achado na tomografia, tá, das imagens ali de cima, com achados de medicina nuclear. E aí, quando a gente sobrepõe essas duas imagens, a gente vê que existe um match ali do que está acontecendo. Tá? Então, isso também é importante, às vezes, para guiar o diagnóstico. Então, se está tendo essa sobreposição, se não está tendo essa sobreposição, se há um match ou um mismatch das imagens, tá? Se aquele achado anatômico, ele significa alguma coisa diferente se ele não corresponde com um achado funcional. Tá? Aqui também, mais uma vez, uma imagem que mostra toda a potencialidade. Se a gente olha só para a imagem de medição nuclear, que é essa mais granulada, fica muito difícil da gente conseguir localizar as estruturas. Ao passo que se a gente olha ali para a imagem fusionada, como a gente diz, né, a sobreposição das imagens da nuclear com a da tomografia computadorizada, a gente consegue ver ali que tem uma área hipercaptante, que está captando mais na região do mediastino, onde antes poderia se confundir. Será que é mediastino? Será que está no pulmão? Será que está em alguma outra estrutura, na O? Enfim, né, fica mais difícil, mas ali pela tomografia a gente consegue ver melhor. Obviamente, o PET, então, nem se fala, né, do benefício todo esse que a gente tem. Então, além de fazer ajudar a gente a ter essa correlação espacial, para que serve também, ou para que a gente pode usar os equipamentos híbridos? Né? Eu mostrei esse gráfico para vocês numa versão um pouco diferente, aqui ele está só um pouquinho mais, com um pouco mais de penduricalho, mas a gente vê ali que a tomografia computadorizada, ela está numa região ali pintadinha de cinza, tá? E os fótons ali de 140 keV ou de 511 keV, do tecnécio da medicina nuclear convencional, ou da tomografia por emissão de pósitrons, do PET, estão localizados ali em regiões diferentes, se a gente considera, né, os tecidos moles ali, ou o tecido ósseo. Então, a gente tem efeitos um pouco diferentes. A gente tem coeficientes de atenuação desses tecidos que são um pouco diferentes, de uma imagem de tomografia para uma imagem da medicina nuclear. Só relembrando, né, para quem não é da área, ou para quem não tem isso tão fresco na memória, esses coeficientes de atenuação linear que a gente está falando, eles vão depender da densidade do material e também da energia da radiação diferente, da radiação incidente. Então, por uma mesma energia, materiais diferentes vão absorver quantidades diferentes de radiação e o mesmo material vai absorver quantidades diferentes de radiação dependendo da energia dessa radiação. Tá? Aqui, então, eu acho bem interessante também de mostrar o espectro de energia de duas modalidades, né, da tomografia computadorizada e de uma imagem de tecnécio. Se a gente olhar, a gente percebe ali que o pico do tecnécio apontado na figura, ele está bem isolado em relação ao pico do raio-x filtrado ali que a gente tem. Então, são fótons que estão chegando, né, com energias bem distintas, que estão interagindo com o corpo do paciente de formas essencialmente diferentes, e essa interação diferente vai também trazer um ponto de atenção aqui para a gente, quando a gente for querer utilizar uma modalidade de imagem para fazer correções na outra modalidade, tá? O que isso implica para a gente? Bom, a gente sabe que na tomografia computadorizada a gente consegue fazer quantificações quase absolutas a partir do número de HU, lá do número de Hounsfield, né? Dependendo da densidade do material, a gente vai ter, né? Por exemplo, o ar vai ser sempre o mesmo se o equipamento estiver calibrado. Ele vai ser, né? Aquele valor aqui em Botucatu, vai ser em São Paulo, vai ser em Porto Alegre, vai ser, né? Em Salvador, vai ser em qualquer lugar, aquele HU é o mesmo, tá? E como é que a gente consegue converter isso para um coeficiente de atenuação, por exemplo, do tecnécio, né? A gente vê que existe como, a gente consegue fazer isso, mas essa é uma equação que ela não segue um comportamento linear simples, ela é o que a gente chama de bilinear, ou seja, ela vem retinha e depois ela dá uma quebra ali, ela faz quase que uma curva, ela tem uma quina. Então, a gente não conseguiria usar uma equação linear só, a gente precisaria de duas.
Obviamente que para o tecnésio a reta, né, ou as retas, a equação é uma, para um fóton de outra energia, como por exemplo do iodo, vai ser diferente. Então, como é que isso geralmente é feito nos equipamentos híbridos? É adquirido ali uma tomografia computadorizada, ali o CT scan, é definido um limiar de HU, que a gente aqui está chamando, né, a figura está chamando de T, onde a gente vai dividir aquele ponto ali do cotovelo da curva, onde a curva muda ali a inclinação da reta, e abaixo desse número é aplicado uma segmentação, acima é aplicado outra, porque é feita uma máscara abaixo e acima desse número. E essa máscara depois é recombinada e esmutada ali, como a gente diz, né? Ela sofre um blur, para quê? Para isso poder ser utilizado depois na imagem de medicina nuclear. Então, agora, a gente vai ter ali a opção de usar a informação que foi obtida de transmissão da tomografia computadorizada para corrigir a imagem de emissão da medicina nuclear, porque a gente converteu lá os números de HU em coeficientes de atenuação linear, para poder corrigir as nossas imagens. Também aqui entra o passo importante, aquele que eu comentei com vocês, que as imagens não têm a mesma resolução. Então, imagens de medicina nuclear convencional vão ter ali tomográficas. Olha, eu nunca vi uma imagem tomográfica clínica com mais do que 128 por 128 de resolução, enquanto que as imagens reconstruídas da tomografia, em geral, tem ali 512, né, por 512 de resolução. Então, você precisa também fazer essa conformação das imagens para que elas tenham uma boa correlação, tá? Aqui tem só um exemplo, né, daquele mesmo Phantom que eu mostrei para você, cilíndrico, homogêneo, né? Nas duas imagens mais à esquerda, sem nenhuma correção de atenuação, e nas imagens mais à direita, com alguma correção de atenuação. E ali eu chamo atenção para essas siglas ali. O Chang AC, que a gente chama, ele é aquela correção analítica, que a gente usa um coeficiente só para o meio todo, e o CETAC vai ser, o AC é de Attenuation Correction, né, e de CT, então é correção de atenuação por CT. Geralmente os efeitos, né, os resultados da correção CETAC, elas vão ser melhores do que a correção de Chang, principalmente, né, quando a gente tem uma estrutura que não é homogênea, como um Phantom desses de medicina nuclear. Então, olha só que efeito bastante interessante que a gente tem em imagens que têm correção de atenuação e imagens que não têm correção de atenuação. Isso aqui é uma imagem de PET-CT. Em cima, né, na linha de cima, a gente tem as imagens CETAC, que foram corrigidas pela tomografia computadorizada, e embaixo não tem correção nenhuma. Olhem só que as bordas, né, do paciente, onde seria, por exemplo, a pele do paciente, está muito mais marcada, como a gente fala, né, está muito mais captante na imagem que não foi corrigida. Por quê? Porque tem radiofármaco ali próximo à superfície da pele do paciente, próximo da pele, a radiação que é emitida chega quase que direto no detector lá do PET, então parece que tem mais radiação na pele do que aquela que está sendo emitida dos órgãos mais internalizados. Olhem ali o fígado, o coração, né, e principalmente os pulmões do paciente ali. Como parece que eles têm atividade na imagem sem correção, e depois essa atividade é corrigida. Por quê? Porque o sistema entende que ali do coração, para chegar até o detector, né, essa radiação que foi emitida, ela atravessou uma série de tecidos. Esses tecidos tiveram as suas densidades calculadas, estimadas a partir da tomografia computadorizada. Então, o sistema consegue fazer uma correção muito mais precisa de atenuação e nos dá uma resposta muito mais precisa também sobre a concentração de atividade em determinados órgãos e tecidos. Tá? Aqui, né, o que isso pode ter também de problema para a gente. Vejam esse caso que interessante, de um paciente que tinha uma prótese, né, nos joelhos, uma prótese metálica, e quando essa prótese, quando essa tomografia com a prótese é usada para corrigir a atenuação, o que que o sistema entende? Bom, ali tem uma densidade muito grande, tem tecido ali que tem uma densidade gigante, né, comparado ao resto do corpo. O que que acontece? Qualquer atividade que tivesse ali na volta, esse tecido que é super denso está absorvendo bastante. Ou seja, quando a gente for fazer essa correção, a gente vai ter que dar um ganho muito maior nessa região. Ou seja, se a gente olhar a imagem C ali, a gente vê que surge mais em preto nessa escala de cores, concentrações de atividade na região medial ali dos joelhos, aonde se a gente olhar para as imagens D, que não tem correção de atenuação, não tem concentração de atividade nenhuma ali. Ou seja, houve uma superestimação da concentração de atividade na região medial, porque houve um artefato de imagem ali gerado por uma prótese metálica.
Então, quando o paciente tem prótese, a gente também tem que tomar cuidado, não só pelos artefatos que isso pode dar na tomografia, mas se essa tomografia for ser utilizada para correção de atenuação, isso vai poder gerar também artefatos na imagem da medicina nuclear. Vejam aqui esse exemplo com o Phantom, onde foi colocada uma moeda em cima. Se a gente não faz correção de atenuação, e olha para a imagem, a gente vê que tem um buraco ali na onde tem a moeda. Por quê? Porque a moeda absorveu os fótons que são emitidos. Se a gente fizer a correção de atenuação, olha o que acontece. Aonde tinha moeda, o ponto fica mais claro, fica mais brilhante. Ou seja, aqui também houve uma superestimação da quantidade de material que havia naquela região. Ou seja, também a gente tem que tomar cuidado. Pode acontecer as duas coisas, ou uma subestimação ou uma superestimação, tá? Controle regulatório, aqui no Brasil, basicamente a gente vai ter a Anvisa e a CENEM, onde a CENEM vai se concentrar mais em regular as práticas com material radioativo, então, por exemplo, medicina nuclear e radioterapia, e a Anvisa, claro, ela vai regular também as práticas com material, né, radioativo na medicina nuclear e na radioterapia, porque são instituições de saúde, são aplicações médicas, então estão condicionadas à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas a Anvisa ela toma um papel um pouco mais protagonista quando se trata de regular as práticas de radiodiagnóstico, então, em termos de quais são os controles que têm que ser feitos, quais são os critérios que têm que ser obedecidos. Tá? E por que a gente vai realizar controle de qualidade? Bom, porque a gente quer garantir que os equipamentos estejam funcionando apropriadamente, a gente quer garantir uma boa imagem diagnóstica, tá? E a gente quer otimizar a dose que é recebida pelos pacientes e pelos profissionais. E, obviamente, né, a gente tem que identificar, através do controle de qualidade, os problemas antes que eles impactem nos estudos clínicos. Então, quem é que vai fazer o controle de qualidade? Aqui, né, eu puxei a minha sardinha lá para a CNEM. Aqueles que têm frequência menor que semestral podem ser feitos por profissionais devidamente qualificados, pode ser técnicos, tecnólogos, biomédicos, e aqueles que têm frequência maior ou igual semestral, aí a CNEM especifica que tem que ser um especialista em física médica, tá? E a gente vai fazer esses testes antes de equipamentos entrarem em operação, sempre que eles sofrerem algum reparo, quando a gente suspeitar que tem alguma coisa estranha ali, um funcionamento irregular, e também quando esses equipamentos ficam muito tempo sem ser utilizados. Então, todos esses casos pressupõem o uso, né, e a aplicação de controles de qualidade. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui em testes para CT, até porque nem é a minha especialidade, né? Então, eu vou me resguardar de cometer alguma besteira aqui, tá? Mas, assim, a gente tem que fazer pelo menos os testes básicos da CT, por exemplo, os semanais, para garantir que a gente tenha uma uniformidade no número de HU, uma exatidão, que a gente não está tendo artefatos na imagem de tomografia, porque esses artefatos vão impactar negativamente as imagens da medicina nuclear também, se eles forem usados para correções e corregistro anatômico. Além, é claro, de que a gente também tem que tomar cuidado, né, já também lá indo um pouco mais adiante para a proteção radiológica, porque a dose dos pacientes da CT é calculada, é estimada de maneira diferente do que aquela da modalidade da medicina nuclear, né? Então, controle de qualidade da gama-câmara e do PET-CT. A gente vê aqui essa tabela, eu tirei da CNEM, pintei colorido só para diferenciar as periodicidades, mas olha ali, o único teste que a CNEM menciona para os equipamentos híbridos da medicina nuclear é o corregistro, tanto para a câmara cintilográfica, ali corregistro com periodicidade trimestral, quanto para o PET-CT. Tá? É claro que ali no PET a gente também vai ter o que a CNEM chama de desempenho geral do PET-CT, mas isso vai estar associado, em maior ou menor escala, com o corregistro. E tanto para a câmara cintilográfica quanto para o PET, a gente vai ter uma periodicidade trimestral aí. E basicamente o corregistro é avaliar se quando a gente faz imagem de um Phantom que tem ali atividade radioativa com as duas modalidades, essa atividade está sendo bem posicionada no lugar onde ela deveria estar, né? Então, se a gente tem um Phantom aqui de esferas, tem estruturas circulares que podem ser vistas na tomografia computadorizada e podem ser vistas na medicina nuclear, quando a gente sobrepõe essas imagens, ela tem que estar bem sobreposta. Desvios ali de ordem quantitativa e qualitativa são avaliados, com maior ou menor rigor, dependendo da modalidade de imagem. Tá? Então, um tipo de erro que pode acontecer se não há corregistro de imagem em medicina nuclear. Esse paciente fez aqui um PET com fluoreto, né, que é quase não, né, mas é um PET para avaliar tecido ósseo, e aqui na imagem de PET, entre a imagem de PET da linha de cima para a imagem de tomografia, o paciente se moveu. O que que acontece? Aquela lesão funcional que era óssea,
Quando a gente vê as imagens fusionadas, ela parece que está intracraniana. Por quê? Porque a parte ali que está marcada em laranja da imagem está dentro do cérebro, não está na calota ali, não está na região do crânio. Ou seja, isso pode levar a uma interpretação equivocada do exame, se não houver um bom corregistro. Aqui também a gente tem um outro exemplo. Então, uma lesão hepática, ela pode parecer que está no pulmão, dependendo de como é feito esse corregistro, né? O paciente tem ali o movimento respiratório, isso é normal, existem técnicas até para corrigir isso, mas se a gente não levar isso em consideração, o médico pode ali dar uma interpretação completamente equivocada, porque houve uma perda de corregistro espacial, tá? Aqui também, dois casos onde o paciente ou moveu, ou, nesse caso, mais à direita ali, onde a bexiga do paciente foi aumentando durante o exame. Por quê? Porque uma imagem de tomografia é adquirida em poucos segundos. Uma imagem de PET ou de medicina nuclear convencional, no SPECT, ela pode levar, como eu falei para vocês, 20, 30, até 40 minutos, dependendo para ser adquirida. Então, a bexiga do paciente foi enchendo nesse meio tempo, houve uma perda de corregistro. Proteção radiológica. Por que que é importante, né? Obviamente ela é importante, acho que ninguém duvida disso. Mas como é que a gente tem que olhar para a proteção radiológica dessas duas modalidades, né? Da onde vem a dose? Na medicina nuclear, do radiofármaco, né? Da tomografia, durante a aquisição da imagem, do equipamento. Quem vai se expor? Na medicina nuclear, o biomédico, o farmacêutico, a equipe de enfermagem, o paciente, os familiares, o físico médico, todo mundo que está ali no setor, naquele momento que o paciente está circulando por ali. Na tomografia, salvo algumas exceções, né, você não vai ter muitos profissionais dentro da sala de exame, né, salvo exceções. Mas geralmente é o paciente que vai receber a maior quantidade de dose, né, na tomografia. A gente tem aqui para modalidades híbridas, né, uma comparação das doses que são recebidas por diferentes tipos de exame. Então, numa cintilografia óssea ali de SPECT-CT, a dose devido ao radiofármaco é em torno de 4,1 milisievert, enquanto que a dose recebida pela CT é de 4,2 milisievert, ou seja, está ali meio a meio, ou seja, não dá para a gente desconsiderar a exposição dessas duas modalidades. Ambas vão contribuir, nesse caso desse exame, quase que igualmente para a dose do paciente. Se a gente usa algum outro exemplo, a gente pode ter essa relação aqui muito mais deslocada, né? Muito menos equilibrada, chegando até 180, 375% de diferença, tá? Aqui também acontece a mesma coisa para as imagens de PET. Aqui nesse gráfico embaixo, em azul, a gente tem a dose devido somente ao exame de PET, somente ao radiofármaco, e em vermelho a gente teria ali o que seria uma dose da tomografia de baixa dose, um low dose CT, e em cima em verde, se for feita uma tomografia com qualidade diagnóstica para esse paciente, né? Também, já dando um spoiler para vocês das conclusões, a gente pode escolher entre, né, fazer, dependendo daquele que é o objetivo, uma tomografia numa imagem híbrida com qualidade apenas localizatória, né, que é só para realmente fazer o registro anatômico dos achados, ou qualidade diagnóstica. Então, uma estratégia para otimizar a exposição no que diz respeito à tomografia, né, nas imagens híbridas é realmente necessário adquirir a CT junto com o SPECT? O que os guidelines geralmente colocam é que o SPECT-CT ele deve ser realizado quando o SPECT é inconclusivo, ou que o registro anatômico é essencial. Bom, eu mostrei para vocês ali, né, alguns exemplos de como esse corregistro ele pode ser difícil, né? Como localizar uma estrutura para uma imagem só de SPECT pode ser muitas vezes desafiador para o médico. Então, a gente tem muitos exemplos de exames onde se ganha muito fazendo uma CT. Mas qual que vai ser a finalidade dessa CT no exame? Ela vai ser localizatória para ajudar o médico ali a localizar aonde está acontecendo aquela captação do radiofármaco, ou ela vai ser usada também para diagnóstico? Vai ter um médico lá, um radiologista, que vai conseguir olhar para aquela imagem, vai ter a oportunidade de olhar para ela e dar um diagnóstico. Porque se ela for só para fins de localização e correção de atenuação, 5 a 10 MAS vão ser suficientes, né? A gente tem vários artigos na literatura mostrando que para pediátrica, imagem pediátrica, 5 MAS já é suficiente, e adultos, se você quiser fazer um pouquinho mais ali, pelo tamanho do paciente, 10 MAS também são suficientes, né, para conferir uma imagem de tomografia que vai permitir você fazer a localização anatômica e a correção de atenuação. E, obviamente, né, a otimização dos protocolos vai ser essencial para ambas as modalidades.
tanto a atividade do radiofármaco, quanto menos atividade você injetar no paciente, menor você vai expor o próprio paciente e a sua equipe, e também os parâmetros da tomografia de acordo com os objetivos que você tem. Então, quem é que vai se beneficiar da otimização? Basicamente, todo mundo, né? Em especial, obviamente, o paciente, mas no caso da medicina nuclear, onde a gente tem manipulação de material radioativo, todos os atores envolvidos na aquisição dessas imagens, na condução desses procedimentos. Então, conclusões. As imagens híbridas, os equipamentos híbridos, eles fornecem uma potencialização muito grande de ambas as modalidades, então acho que é uma prática bastante rica. Tanto a medicina nuclear se beneficia de ter ali as informações que a tomografia ou a ressonância traz, quanto, né, as imagens de tomografia e ressonância podem se beneficiar também das informações que a medicina nuclear traz para a gente. Obviamente, o controle de qualidade, a garantia de qualidade de todos os processos vão permitir quantificações mais precisas e confiáveis, né? Aqui eu chamei a atenção em especial do SUV, do PET, né, que muda a conduta, inclusive, né, a terapêutica de pacientes e diagnóstico, e também uma coisa que está bastante em moda hoje na medicina nuclear, que é a dosimetria interna, né, que é extremamente dependente de boas quantificações. E a gente consegue quantificar melhor os radiofármacos quando a gente tem uma boa localização desse radiofármaco para identificar órgãos-fontes e órgãos-alvo, e também para fazer correções de atenuação mais precisas. Obviamente, otimizar os protocolos é essencial para os pacientes e para os IOEs. Pessoal, desculpa se eu falei um pouco rápido, tá?